Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, fazer uma revisão na verdade, sobre classificação dos seres vivos e nomenclatura científica. Aliás, já tem aula sobre isso aqui no canal, estão aqui na descrição e eu vou deixar aqui no card. Se você já gostou desse tema, clica no joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem para a revisão. Bom, gente, vamos começar a nossa revisão. Bom, a classificação dos seres vivos é um tema que teve bastante confusão antigamente, até que chegou um cientista sueco chamado Linneu, que resolveu colocar ordem na bagunça. E Linneu criou várias categorias taxonômicas, vários grupos para poder organizar todos os seres vivos, cada um no seu quadradinho. Então Linneu propôs regras, criou primeiro categorias que ele chamou de categorias taxonômicas para poder organizar os seres vivos do planeta. Então isso aqui serviu para organizar. E ele se baseou meio que na teoria dos conjuntos lá da matemática. Como que é a teoria dos conjuntos? Existe lá o conjunto dos números inteiros, números naturais, e cada um dentro de um conjunto. Então, pensando nessa lógica, que Linneu resolveu criar um sistema de classificação como se fossem conjuntos. Mas ele não chamou de conjunto, ele chamou de categoria. E para começar, ele começa com uma categoria muito simples e específica, que é chamada de espécie. Então, a espécie é a categoria única, certo? Não existe nada além de espécie. E aí ele viu que era possível agrupar espécies num conjunto, uma categoria, um pouco maior. E essa categoria onde ele inseriu as espécies, ele deu o nome de gênero. Mais uma categoria. Os gêneros, Linneu agrupou em famílias. As famílias em ordens. As ordens em classes, as classes em filos e por último ele colocou os filos em reinos, que seria a categoria mais abrangente. Isso foi proposto lá por Linneu enquanto ele trabalhava em 1735, ou seja, faz um bocado de tempo. Recentemente incluiu-se mais uma categoria acima de reino chamada domínio, que não foi proposta por Linneu, mas usou a base de Linneu para incluir essa categoria. E nós temos 3 grandes domínios que tem aula aqui no canal. Confere depois. Bom, então a primeira parte do trabalho de Linneu foi realmente criar esse sistema de classificação. E a partir daqui ele também determinou uma definição para a espécie, definição biológica para a espécie, e depois criou as regras para a nomenclatura científica. Mas vamos primeiro aqui a definição biológica de espécie. Bom, Linneu descreveu espécie como organismos muito semelhantes, em que sentido? Em que aparência? De que forma? Tanto física quanto fisiologicamente, com capacidade de reprodução e gerando descendentes férteis. Então essa foi a ideia, a definição biológica que Linneu deu para a espécie, e a partir disso foi o pontapé inicial dele para a criação dessas categorias. Então tem que ter semelhanças. Que tipo de semelhança? Principalmente física, morfológica, porque Linneu naquela época ele trabalhava com aquilo que era visual, o físico. Então semelhanças físicas, fisiológicas. Além disso, capacidade de reprodução e com isso gerando descendentes férteis. Férteis no sentido de conseguirem se reproduzir e dar continuidade à espécie. Se isso se encerra, a espécie entra em extinção. Então Linneu, lá nos seus estudos, em 1700 e alguma coisa, propôs a definição biológica de espécie e resolveu criar categorias para organizar os seres vivos, para não haver mais confusão entre os cientistas. Bom,
Esse foi o primeiro passo. O segundo passo dele foi a determinação de uma nomenclatura científica padrão. Por quê? Isso não existia ainda. Existiam vários tipos de regras para a nomenclatura e cada cientista usava aquela que ele se achava melhor, que se identificava mais com ela. E isso acabava gerando um pouco de confusão entre os demais cientistas. Vamos supor que Linneu usasse um tipo A de classificação ou de nomenclatura e um outro cientista lá no Japão usasse um método B. Então não havia muita coerência. Demorava-se demais até o cientista buscar qual método de nomenclatura, qual método de classificação cada taxonomista utilizava. Então Linneu resolveu acabar com isso e criar um método único que é utilizado até hoje, que é o sistema de nomenclatura científica. E quais foram as regras que Linneu propôs e toda a comunidade científica da época e até hoje concordaram e utilizam? Vamos lá acompanhar isso. Bom, pessoal, então baseando-se lá nas categorias taxonômicas que ele já tinha proposto, Linneu, continuamos aqui com ele, né, e todas as suas categorias, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aliás, aqui vai uma dica de ouro para você que está estudando, vai prestar concurso, vai prestar vestibular, para saber toda essa sequência, essa ordem das categorias, para não esquecer nunca mais. E a gente tem também o domínio que surgiu depois. Ou você fica decorando isso na sequência, ou você guarda uma palavrinha mágica fantástica que você nunca mais vai esquecer. Uma palavra que não existe, mas ela te ajuda muito na hora de estudar ou na hora de lembrar a ordem das categorias taxonômicas, porque às vezes costumam ser cobrado isso em alguns vestibulares. A palavrinha é dorreficofage. Não existe, né? Se você for procurar isso aqui no dicionário, não vai achar. Ela é, na verdade, a junção das iniciais das categorias que ajuda você a não esquecer a ordem correta e não errar nenhuma questão de vestibular ou de concurso. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Geralmente os concursos ou vestibulares pedem ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Aí a gente tem que lembrar daquela lógica matemática. O que é crescente vai do menor para o maior. Ou seja, seria na ordem de espécie, que é o mais específico, até domínio. E quando pedir na ordem decrescente, que pela matemática é aquele que vai do maior para o menor. E aí, nesse caso, a gente começa com o domínio e vai até a espécie. Beleza? Guardem esse macete aí de biologia para os concursos e vestibulares. Bom, pessoal, então agora voltando às regras que Linneu propôs para a nomenclatura científica, que era o que a gente ia falar agora nesse momento. Bom, ele voltou ali nas suas categorias taxonômicas que ele já havia proposto e pensou quais eram, ele viu quais eram as mais específicas, as menores. E as menores são espécie e gênero. Na verdade, o nome científico refere-se ao nome da espécie. Então, é um nome para essa categoria, para a espécie. Então, a mais próxima e a mais específica é o gênero. Então, para a nomenclatura científica de Linneu, ele propôs as seguintes regras. A primeira regra é que todo nome científico tinha que ser escrito em latim ou as palavras tinham que ser latinizadas. O latim já era um idioma bastante usado na ciência. Então, a primeira regra é usar o latim como idioma oficial para a nomenclatura científica. A segunda regra seria usar apenas 2 palavras para se referir ao nome de uma espécie. Ou seja, 2 palavras. E quais seriam essas palavras que ele ia utilizar? Como eu falei agora para vocês, ele ia utilizar as palavras que se referiam às categorias mais específicas. A primeira palavra seria o gênero taxonômico. E o gênero, na verdade, significa nome. É o nome da espécie.
E a segunda palavra vai ser um adjetivo, uma qualidade que na ciência a gente usa a terminologia epíteto específico. Então, epíteto é um adjetivo. E a junção aqui dessas duas palavras é o que a gente tem o nome da espécie. Então, a primeira palavra refere-se ao gênero taxonômico, a segunda palavra é um mero adjetivo, uma qualidade desse nome, e as duas juntas, lendo essas duas palavras juntas, não pode ser separada, refere-se à espécie. Mas Linneu não parou por aí. Como deveriam ser escritas essas palavras? Ele era bem metódico, tá, gente? Então, o nome, que é algo importante, ele propôs que toda vez deveria ser escrito com a primeira letra maiúscula, como a gente escreve o nosso nome. Eu jamais vou escrever o meu nome com uma letra minúscula. Isso é, claro, já é uma regra. Então, primeira letra maiúscula é nome. Já um adjetivo não tem tanto valor em relação ao nome. Então, não precisa. Todas as letras minúsculas. Letras minúsculas. E essas palavras têm que aparecer em destaque do resto do texto. Eu tenho que bater o olho num texto científico e achar rapidamente o nome da espécie a qual está se referindo. Então, tem que aparecer aqui, ó, em destaque do resto do texto. E qual vai ser esse destaque? Ou vai ser utilizada a opção itálico num texto impresso, ou eu vou grifar palavra por palavra quando eu estiver em um texto manuscrito. Vamos aos exemplos. Vou pegar o nome científico da nossa espécie, Homo sapiens. A minha primeira palavra refere-se ao gênero, olha aqui a primeira letra maiúscula. A segunda palavra é o meu epíteto específico, tudo minúsculo. E as duas palavras juntas referem-se à espécie humana. Seres humanos. Um outro exemplo. Pantera onça. A primeira palavra, com a letra maiúscula, refere-se ao meu gênero. A segunda palavra é um adjetivo, ou seja, o epíteto específico. E as duas palavras juntas referem-se ao nome de uma espécie. E nesse caso é a onça pintada. Moleza, né? E agora, gente, nós também podemos usar o próprio nome científico para entender o grau de parentesco taxonômico das espécies. Bom, eu coloquei aqui para vocês uma espécie do gênero Panthera. A Panthera onça, que é a nossa onça pintada que mora aqui no Brasil, na Mata Atlântica, na Amazônia. Se eu pegar uma outra espécie, cujo nome científico é Panthera leo, eu não preciso nem saber que espécie é essa. Observando as duas, eu vejo uma certa semelhança. Por quê? As duas espécies têm o mesmo gênero. Então, elas são muito próximas. E no caso aqui, essa terceira espécie que eu coloquei para vocês, Panthera leo, é o leão. Um felino que é muito próximo taxonomicamente da nossa onça pintada. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão de classificação de seres vivos e nomenclatura científica. Clica aqui no sininho para não perder mais nenhuma aula. Na próxima aula nós vamos ter uma lista de exercícios sobre esse tema para a gente praticar um pouquinho mais esse assunto. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Bons estudos e até a próxima aula.